o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19, exatamente está assim também no livro de Isaías, 61, 1, 2. Então, vocês devem bem lembrar, no início do ministério de Jesus Cristo, ele entra na sinagoga, ele pega o rolo da Torá e lê exatamente esse texto. Ali ele dá início ao seu ministério, à sua caminhada aqui na terra. João 14, 12, 17. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que Jesus estava explicando aqui para os seus discípulos? Ele primeiro, lá em Lucas, né, em Isaías 61, ele já deixou no início do seu ministério o propósito pelo qual ele foi cheio do Espírito Santo, e o propósito dele é para pregar o evangelho, curar os de coração partido, pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Então, no próximo versículo que nós estamos vendo, lá no livro de João, ele está dizendo que nós faremos as obras que ele fez e faremos ainda maiores. Então, nós também temos a unção desses espíritos, né, que são 7 espíritos de Deus sobre nós, justamente para pregar o evangelho aos pobres, curar os de coração partido, pregar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor, e faremos obras ainda maiores, tá? Então, é isso que está dizendo aqui o capítulo 14 de João, no verso 12 e 17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós temos que guardar os mandamentos, nós temos que ser filhos obedientes. Eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Para sempre é para sempre, tá? Então, ele diz, eu vos darei outro consolador. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele era esse consolador. Em grego é paráclito. Acho que é em grego, né? Eu acho que esse nome é paráclito, ou seja, um consolador, ou também chamam de advogado. Mas depois que ele cumpre o seu ministério, que ele volta para o Pai, ele diz que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria outro consolador para estar conosco para sempre, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Apocalipse 1:4 diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Prestem atenção nesse número 7, tá? Daqui para frente nós vamos ver bastante. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 é o número da plenitude, da completude, é algo completo, perfeito. Simboliza a perfeição de Deus, indica a conclusão de um ciclo, representando algo completo e finalizado. Desde a criação do mundo em Gênesis, onde Deus descansou no 7º dia, até as referências no Apocalipse, o número 7 aparece repetidamente, simbolizando plenitude, perfeição e santidade.
O uso do número 7 reflete a ordem e a perfeição de Deus, destacando a conclusão de ciclos importantes. Veja algumas partes importantes da Bíblia, onde o número 7 aparece em destaque. Tem irmãos que estão mais acostumados com a forma como a gente apresenta aqui, mas para aqueles que não estão tão acostumados, os nossos encontros, né, os nossos que são estudos bíblicos, certo? É sempre repleto de muita palavra. Aqui não há achismo, eu não acho nada. Eu tenho que achar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, tá? Então, a gente como a palavra diz lá sobre os bereanos, né? Aqueles que eles recebiam a palavra, eles iam nos rolos da Torá para ver se estava em conformidade, tá? Então, o que a gente fala aqui é o que está nas Sagradas Escrituras. Gênesis 1 ao 2:3 vai falar sobre a criação do mundo em 6 dias e o descanso de Deus no 7º dia. Gênesis 7, do 2 ao 4, vai falar de Noé, que ele é instruído a levar 7 pares de cada animal puro, né, limpo, na arca. No livro de Êxodo 20, 8 ao 11, o mandamento de guardar o 7º dia como dia de descanso, que é conhecido como Shabat, tá? Shabat em hebraico é justamente a palavra descanso. Levítico 23:3, a prescrição do Shabat, um dia de descanso no 7º dia da semana. Levítico 25:3-4, o Shabat da terra, tá? Então havia também o Shabat da terra. 6 anos eles podiam semear livremente a terra, mas o 7º ano a terra tinha que descansar. Há uma informação importante que quem já acompanha o canal, principalmente o canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança, eu já falei sobre isso, que quando eles vão para o exílio na Babilônia, eles ficam lá 70 anos, tá? Os 70 anos, na verdade, o tempo exato que eles deveriam ficar na Babilônia seria 490 anos. Por quê? Porque foi o exato tempo em que o povo de Israel deixou de cumprir o Shabat de descanso da terra. Mas como Deus é misericordioso, certo? Ele deixou apenas uma parte, né? Deixou 70 anos. E depois, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes devo perdoar, o que ele diz? 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490, tá? Dá exatamente o número dos anos que o povo hebreu deixou de guardar o Shabat da terra. Josué 6:3-15, a conquista de Jericó, onde 7 sacerdotes marcharam ao redor da cidade 7 vezes, no 7º dia, e tocaram as 7 trombetas. 2 Reis 5:10, Eliseu manda Naamã se lavar 7 vezes no Jordão para ser curado da lepra. Salmo 119, 164, o salmista louva a Deus 7 vezes ao dia. Daniel 3:19, a fornalha é aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mateus 18, 21, 22, Jesus diz a Pedro para perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Mateus 23, os 7 ais de Jesus. Apocalipse 1, 7 estrelas, 7 castiçais de ouro e as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 5:1, o livro selado com 7 selos. Apocalipse 8:2, os 7 anjos que têm as 7 trombetas. Apocalipse 15:1, as 7 últimas pragas. Essa fonte eu peguei da Bíblia On. Aí o Espírito Santo me trouxe outras referências, tá? O arco da aliança, que não é arco-íris, tá? Isso aqui já foi paganizado, íris é uma deusa, então é arco da aliança. Ele é composto por 7 cores, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta.
Nós temos 7 glândulas no nosso corpo, no eixo aqui, né? Nesse eixo central do nosso corpo, nós temos 7 glândulas. A glândula pineal, que é na nossa cabeça, depois a pituitária, a glândula tireoide, a glândula timo, que fica bem no centro do peito aqui, a glândula suprarrenal, que é em cima dos rins, né, renal, o pâncreas, os ovários e os testículos. Essa fonte eu peguei da Wikipédia, tá? No tabernáculo construído por Moisés estava a menorá, ou seja, um castiçal formado por 7 braços. E é sobre a menorá que nós vamos nos debruçar. A palavra menorá, no hebraico, ela significa lâmpada ou candelabro. Alguns versículos que falam sobre luz. Então, eu puxei alguns versículos que vão falar sobre luz, por quê? Porque a menorá, ela foi um instrumento, né, que foi construído para ser colocada dentro do tabernáculo, lá no deserto, para fornecer luz. Na verdade, a menorá era a única fonte de luz dentro do lugar santo, tá? Então, ali não existia outra fonte de luz. Então, somente a menorá que fornecia essa luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3. Essa luz que houve, aqui em Gênesis 1:3, é o que a gente conhece como luz primordial. A luz que depois veio através dos luzeiros foi feito no 4º dia da criação, tá? Então, essa luz aqui, de 1:3, de Gênesis 1:3, não é a luz dos astros, né? Não é a luz do 4º dia que foi formado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Então, a palavra de Deus, o salmista está dizendo que é luz para guiar o nosso caminho. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, a luz que guia maior, né, a luz maior é Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus 5:14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Pode passar para cima, irmã. Atos 13:47. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2:22. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Esses é apenas assim uma pequena porção de versículos que fala sobre luz. Se você for fazer uma varredura, vai ter muito mais versículos aí que vai citar a luz. Agora, nós vamos entrar no candelabro. Êxodo 25, 31, 40. Farás um candelabro de ouro puro. De trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, suas flores serão do mesmo. 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas como amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor. Assim, nas 6 hastes que saem do candelabro.
E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. Então, o candelabro, ele tinha que ser feito de uma única peça de ouro, tá? Então, ele foi esculpido ali de ouro, ali de trabalho batido, né? Depois eu cito aqui Bezalel. Bezalel foi o rapaz, diz que era muito jovem, historiadores dizem que ele deveria ter em torno de 13 anos de idade, quando ele foi chamado por Deus, foi derramado sobre ele, né, o Espírito de Deus, Espírito de conhecimento, de entendimento. Eu acredito que todos os 7 Espíritos estavam sobre ele, para que ele tivesse essa capacitação para construir, né, esses artefatos aí do tabernáculo. E lhe fará 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas para que iluminem defronte dele. E seus espivetadores, seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro ele o fará, com todos estes utensílios, e observa para que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Continuando, a sabedoria, Arua HaKodesh, né, em hebraico, né, conhecido então o Espírito Santo, como se conhece no meio cristão, conhecido como Espírito Santo, também conhecemos como sabedoria. Muitos dizem que seria o próprio Cristo, só que não, tá? No caso, foi mal interpretado Provérbios, falando que a sabedoria seria o próprio Cristo. Não é. Sabedoria, ela ficou aqui, né? Ele mandou outro consolador, lembra que já lemos lá em cima? Que é a sabedoria, Arua HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. Então, aqui diz que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, Provérbios 9, 1. Então, aqui nós temos a menorá, e aqui eu coloquei, então, as 7 colunas que a sabedoria lavrou, ou formou, né? Que são os 7 Espíritos de Deus. Então, a primeira coluna que a gente vê ali, o número 1, essa é a coluna central, tá? A primeira que ela formou. Então, nós temos aqui a coluna central, depois vocês, mais para frente, eu vou explicar para vocês qual espírito está nessa coluna central. Mas só para que vocês vejam a ordem, depois vai o 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Eu já vi teólogos, né, interpretando que o 1 seria aqui no lugar do 7, e daí uma sequência, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas é conforme, depois nós vamos ver o versículo que fala, né, sobre isso, é claro que não é nessa sequência, tá? Vocês vão entender, só fiquem com memorizando essa imagem aqui. Depois tá no grupo aí para vocês essa imagem. Aqui está a imagem de Moisés, quando ele vê aquela sarça ardendo, né? A sarça ardente aí, ela representa a própria menorá. Então, a menorá, ela foi representada ali como aquele candelabro, mas existem estudiosos que entendem que ela é a própria árvore da vida. Então, ela não seria justamente naquele formato de um candelabro, mas seria num formato de uma árvore. Porque a gente vê na descrição de como ele ordenou fazer
Deus ordenou o Bezalel fazer ali a menorá, ele fala de hastes, ele fala de flores, ele dá toda uma conotação de árvore mesmo. E nas Sagradas Escrituras a gente vê muito isso, inclusive com relação a nós, dizendo que nós somos também um tipo de árvore, ok? Pode subir. Aqui eu tirei de uma fonte que ele também dá essa ideia, né, de como seria o candelabro. Essa fonte aqui o nome dele é Ronald Megiddo, tá? Vocês podem pesquisar depois aí no Google. Então, ele entende ali, conforme a sarça ardendo, que o candelabro original, ele teria esse formato que vocês veem aí à esquerda, certo? Pode subir. Mas isso não vai interferir em nada naquilo que a gente vai estudar sobre os 7 Espíritos de Deus. E aqui ele coloca, né, uma sequência de DNA, né, que tem esses componentes, aí eu não vou entrar muito a fundo, é só para vocês terem uma noção, né, que ele pode dar essa referência mesmo do nosso DNA. Porque a Bíblia, ela fala muito de DNA, tá? É só a gente ter esse discernimento. Pode subir. Êxodo 27:20, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, espremido num grau para o candeeiro, a fim de manter acesa uma lâmpada continuamente. O azeite puro de oliveira era o azeite da primeira prensa. Então, existe uma diferença, né? O azeite da primeira prensa, o azeite da segunda prensa, da terceira prensa, quanto mais prensado for, mais impuro ele é, tá? Então, o azeite da primeira prensa, ele é o azeite puríssimo, ok? Então, Jesus Cristo, ele foi esmagado por angústias e aflições no Getsêmani. Getsêmani, ele tem um significado de prensa de azeite. Tá? Lucas 22, 42 ao 44. Dizendo, Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo-o. E estando em agonia, ou seja, ele estava sendo prensado, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Lembrem-se, o azeite para a menorá era trazido pelos filhos de Israel. Então, o que nós temos que entender disso? Nós também, o nosso Mashiach, né, o nosso Cristo, Jesus Cristo, ele foi prensado, ele sofreu aflições, e vocês coloquem um pouco para pensar a cabeça. Se Cristo foi prensado ali, por que nós não vamos ser? Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa aflição, a nossa leve aflição, porque em comparação com a aflição de Cristo, ele suou gotas de sangue. Os estudiosos médicos, né, eles dizem que a única condição de se suar gotas de sangue é um nível de aflição extrema, extremíssima. Então, a nossa aflição é leve, tá? E vai trazer um peso eterno de glória. Então, esse é o azeite que nós estamos trazendo aí para essa nossa menorá, amém? O azeite também é um símbolo do Espírito Santo, ok? Efésios 5,18 diz, não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito.
Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, repetiu aqui, né, o versículo que nós já lemos. Cristo é a luz do mundo, João 8,12. Então, quando a gente pega a menorá, né, se você tem ela em mãos aí, você vai ver os aspectos ali que nós acabamos de ler. Para que haja luz na menorá, o que é preciso? O óleo, o azeite, né? O azeite, quer dizer, precisa do Espírito Santo. É o elemento que vai fazer o fogo acender, né? Todos nós sabemos disso, que você colocar, por exemplo, uma lenha para fazer um churrasco, eu que sou gaúcha aqui, né? A gente entende bem disso. Se está difícil de pegar fogo na lenha num braseiro, né? Você derrama azeite que logo o fogo vai expandir. Então, esse azeite, né? Ele é um elemento que precisa estar ali para que se incendeie, né? Isso representando a Ruach HaKodesh em nós. O fogo representando essa luz também, que nós já lemos aqueles versículos todos, né? A luz que ilumina o nosso santuário. Amém? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, aqui nós temos mais um elemento. Aqui está dizendo que nós somos sacerdotes. Então, quem era o responsável por fazer essa manutenção do azeite lá na menorá, no lugar santo, era justamente o sacerdote. Então, o sacerdote ele tinha que ir lá e não deixar que se apagasse aquele fogo. E incrível, né, que há relatos que na haste central sempre ficava acesa, nunca se apagava aquela haste central, né? Então é muito interessante isso. Então, nós somos, até aqui vocês entenderam que nós somos essa menorá? Nós somos essa menorá. Tá? Nós somos hoje o santuário, o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo em nós, vai arder a chama, vai pegar fogo, né? Então, nós somos responsáveis pela manutenção deste fogo da Ruach HaKodesh em nós. Amém? Os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Irmã Roberta, lê, faz favor, para mim tomar uma aguinha. Claro. Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e iluminando sobre eles. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir deste momento, Jesus ficou pleno do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, os 7 Espíritos de Deus, para começar o seu ministério na terra, ou seja, a plenitude do Espírito Santo é para realizarmos as obras de Jesus e ainda maiores, conforme vimos no início do estudo. Se Cristo dependia dessa plenitude para cumprir a vontade do Pai, quanto mais nós,
Precisamos da mesma presença para viver o chamado de Deus. Em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Obrigada, irmã. Eu coloquei esse capítulo 15 de João justamente por causa da sarça ardente, da menorá, essa referência a uma árvore, a árvore da vida, porque é justamente essa representação. O Pai é a videira, Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, né? Então tem tudo a ver com a questão da menorá, tá? Mais para frente vocês vão entender. Pode subir. Bom, aí tem já a representação, né, da menorá. Primeiro vou ler o que está ali em Isaías, irmã, depois tu coloca de novo isso. Isaías 11, 1, 2. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora nós vamos analisar então aqui a menorá. Então, a haste central, essa que veio da raiz de Jessé, é Jesus Cristo, tá? Então, essa aqui, lembra que era a primeira coluna que foi levantada pela sabedoria? Então, Jesus Cristo aqui. E ali em Isaías diz que o Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh, Espírito do Senhor, repousa sobre mim. Então, o Espírito do Pai repousa sobre o Filho. Ok? Depois ele começa a dar uma sequência, o espírito de sabedoria e de entendimento, né? Então seria a sabedoria a segunda coluna, o entendimento a terceira coluna, depois o espírito de conselho seria a quarta coluna, o espírito de poder a quinta coluna, o espírito de conhecimento a sexta coluna, e o espírito de temor do Senhor, a sétima coluna. Eu queria estar mostrando para vocês, eu não tenho uma menorá, mas quero um dia adquirir uma, né? Eu gostaria de estar mostrando aqui ao vivo para vocês uma menorá, mas eu quero que vocês entendam que isso tudo é uma coisa só, tá? Por exemplo, tem 7 colunas, mas elas são interligadas, certo? Interligadas e unidas na haste central. Então, se eu desligar essa haste central das demais hastes, de nada vai adiantar eu ter sabedoria, de nada vai adiantar eu ter entendimento, de nada vai adiantar eu ter conselho, poder, conhecimento, porque isso vai ser tudo carnal. Vai ser tudo na carnalidade. Só vai fluir no espírito se estiver
unida na haste central, que é Jesus Cristo, né? E com o espírito de Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor, que está ali no governo, né? Está acima de tudo. Nós não somos unicistas, eu gosto de dizer isso. O que é o unicismo? O unicismo entende que existe Deus, que ele seria como eu não sei nem explicar direito, né? Mas vamos supor, eles entendem que Jesus foi um esvaziamento de Deus que veio aqui na Terra. Só que existe uma confusão muito grande. Não. A palavra diz muito claramente, quando, por exemplo, ali na oração sacerdotal de Jesus, em todo o tempo ele se refere a Pai. Então não teria lógica de ele estar orando para ele mesmo, entende? Então o unicismo ele não tem uma lógica. Eles confundem a questão de quando diz eu e o Pai somos um, eles acham que é sendo o mesmo, a mesma coisa. Não, é um em unidade. Assim como nós também temos que ser um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós temos que ser um em unidade, andar em concordância. É como uma família. Se a família não anda em concordância, é difícil, né? É uma casa dividida. A palavra diz que uma casa dividida não prospera. Então, é um em unidade, em o mesmo pensamento, tá? Os mesmos princípios, ok? Então, o espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Na live passada, eu sei que muitos que estão hoje aqui não participaram, não sei se assistiram depois no YouTube, que nós falamos sobre o espírito de religiosidade. E lá nós explicamos muito a respeito do espírito de sabedoria, entendimento e do espírito de conhecimento, tá? Então, se vocês não assistiram, tá acessível lá no YouTube, no canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, certo? Então, esse fluir aqui é de um para o outro, não é porque sabedoria e entendimento estão na mesma haste praticamente, né? Sabedoria, aqui a gente vê para o lado direito, entendimento para o lado esquerdo, eles se entrelaçam, tá? E se entrelaçam com os demais também. Como assim? Vamos supor, conhecimento sem sabedoria, o que vai acontecer? Entende? Eles têm que ter uma harmonia entre eles, tá? Conhecimento sem temor, o que vai acontecer? Então, essa harmonia, eu não sei como é que chama, simbiose, né? Eu acho que é isso que chama, que tem que haver aqui entre esses espíritos que habitam em nós. Assim como o Mashiach, né, Cristo, ele foi ungido com os 7 Espíritos de Deus, nós também. Nós também temos que ser ungidos com os 7 Espíritos de Deus. Inclusive, nós temos que pedir em oração, Senhor, eu quero os 7 Espíritos, os teus 7 Espíritos. Eu quero espírito de sabedoria, entendimento, espírito de conselho e de poder, eu quero espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica da menorá. E entendendo que a menorá aqui, né? Nós, né? Pode subir. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, assim na terra como é no céu. Então, no céu existe isso, tá? Aqui é apenas uma sombra. Tivemos uma menorá no tabernáculo, sim. Em Israel tem uma menorá lá, eu não sei se essa menorá foi conservada, se eles fizeram outra, não sei. Mas nós temos que entender que nós somos hoje essa menorá. Amém? Vamos compreender que os 7 Espíritos de Deus são a plenitude do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh.
o Espírito Santo não é uma presença abstrata. O que é uma coisa abstrata? É o contrário de concreto. Por exemplo, o meu celular é algo que eu pego, tem forma, eu apalpo, tá? Abstrato, eu sei que existe, mas eu não consigo pegar, tocar. Como que é conhecido o Espírito Santo no hebraico? É ruach. E ruach é vento. Eu consigo pegar o vento? Não. Então, teoricamente, a gente pode dizer que o Espírito Santo é abstrato? Teoricamente. Mas não. Não é abstrato. Ele é uma pessoa, assim como Jesus Cristo se materializou aqui como pessoa, tá? Ele não é uma pessoa que você enxerga, mas ele age na forma de uma pessoa viva, ativa e pessoal, que deseja transformar cada área de nossa existência. Ser cheios do Espírito Santo não tem a ver com emocionalismo, e muito menos com apenas momentos de avivamentos, mas sim é uma experiência contínua, isso tem que ser rotina em nós. A presença do Espírito Santo tem liberdade na nossa rotina, ok? Então, essa questão do emocionalismo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ai, senti um arrepio, e isso pode sentir? Pode, mas que não seja só momentos, mas seja uma realidade diária, de rotina nas nossas vidas. As 7 lâmpadas de fogo, que fala em Apocalipse 4:5, representa a iluminação e a santificação que o Espírito Santo traz para a igreja, né? Eu coloquei aqui a congregação dos santos, capacitando-nos a refletir a glória de Deus em nossas vidas diárias. O fogo, ele simboliza a purificação. Então, existem 2 tipos de fogo que fala as Sagradas Escrituras, que é o fogo purificador ou refinador e tem o fogo consumidor, tá? O fogo purificador é aquele que vai no metal, né, para tirar as impurezas. Por exemplo, deixar aquela pedra que é bruta, chega ali bruta aquela pedra, nós chegamos bruta, né, uma pedra bruta. Aí tem que vir fogo refinador em nós, para nos ir transformando numa pedra preciosa. Esse é o fogo refinador. Mas também tem que vir em nós um fogo consumidor, não em nós, nos pecados, naquilo que não é bom em nós. Nisso tem que vir um fogo para consumir. Amém? Então, tudo que não reflete a santidade de Deus tem que agir um fogo consumidor. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo convida-nos a nos enchermos do Espírito, Efésios 5:18. Temos que entender que esse habitar do Espírito Santo em nós acontece através de um processo. Prestem atenção nisso. As coisas de Deus, elas não funcionam na magia. Cuidado. Magia é outra, é lá, né, daquele outro reino lá, ok? As coisas de Deus, elas são racionais. Lembra que nós temos que prestar um culto racional a Deus? É isso. É processos. O que é techuvá? Processo. É uma escada de vários degraus que a gente vai subindo. A gente vai evoluindo. Temos que subir, ok? Nós não podemos descer, nós temos que subir. Nós temos que fazer esse processo, né? Subindo. A palavra vai dizer assim, em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, esse processo é de glória em glória, é de pouco em pouco. O que muitas vezes mata as pessoas? A questão de achar que o simples fato de você entrar numa igreja ou entrar num grupo ou alguma coisa, você simplesmente aceita, como eles dizem, né? Aceita, recebe a Jesus ali, e tudo
é assim, ó, como eles dizem, num passe de mágica, né? Como eu disse, isso não funciona no reino de Deus, ok? Então ali nós podemos dizer que é um limite, é uma marcação do início do teu processo, do meu processo. Olha, se você for pegar lá atrás, onde você começou, você vai ver o quanto você evoluiu. O quanto você, a cada dia, você está subindo nessas escadarias, de glória em glória. Amém? Então, não fique aflita ou aflito. Ai, eu ainda não sei isso, eu não sei aquilo. Calma, calma. Cada um tem um tempo. E outra coisa que mata a fé das pessoas, às vezes por falta de sabedoria, entendimento, que tem a ver com inteligência, né? E líderes que estão já um nível acima começam a julgar aquelas pessoas que ainda estão embaixo. Só que cada um tem o seu tempo. Eu não posso julgar aquela pessoa que está abaixo, ela está começando, ela está num processo. Talvez isso que eu estou explicando hoje aqui, talvez você não vai ter um entendimento completo. Amém, não tem problema. Eu estou lançando uma sementinha. A sementinha vai cair num solo fértil. Vai cair num solo fértil, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Vai cair numa terra boa e vai produzir a 30, a 60 e a 100, em nome de Jesus. Amém? O diabo não vai roubar essa semente do coração de vocês. Eu profetizo isso. Amém? Então, quando nós atropelamos processos, podemos acabar nos perdendo na caminhada. Já aconteceu com vocês, principalmente quando a gente é criança, a gente vai numa escadaria que bota a perna lá em cima, eu quero 2 degraus, 3 degraus, e quase dá um estiramento aqui, né, nos músculos da perna. E é isso que acontece quando a gente quer atropelar processos. Vai acabar, às vezes, causando um dano muito terrível. Por quê? Porque você não tem maturidade. É o que acontece hoje, infelizmente, com as crianças. As crianças estão sendo, pela mídia, pela televisão, enfim, pela falta de cuidado dos pais, estão sendo introduzidos em conteúdos adultos, né? Pornografia, criancinhas ainda. Porque ela abre o celular, aparece ali, não tem alguém que cuide, o pai não está ali, a mãe não está ali, não tem um bloqueador de conteúdo adulto, e ela vê. E aquilo ali vai causar um dano tão grande na mente desta criança, vai causar uma sequela terrível. Então, eu estou usando aqui exemplos, tá? Na caminhada espiritual, nós temos que respeitar esses processos, né? Nós temos que não nos deixar abater. Eu sou uma burra, eu não entendo, eu sou um... Não existe isso. Não existe isso, tá? Ninguém é burro. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Quando a gente diz de nós mesmos que nós somos incapazes, que nós somos burros, que nós não conseguimos, nós estamos ferindo ao próprio Deus, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele, e Ele é a suprema inteligência, Ele fez todas as coisas, todo o universo foi criado por Ele. Então, não permita que o inimigo venha com essas sugestões na sua mente, ok? Aqui eu coloquei também, né, com relação a atropelar os processos, é como comer um alimento. Se você engolir inteiro, não mastigar, comer rápido demais, as chances de uma congestão alimentar são enormes. Lembrem-se, o Espírito Santo somente irá habitar em uma casa que está limpa. Isso é outro fato, tá? É processo? É processo. Fechamos aqui isso. Mas o Espírito Santo, ele não pode habitar em qualquer casa, tá? Entendam, nós, casa, tá? Ó, casinha aqui, eu e você, tá? Não tô falando de uma casa de tijolo, não. Tô falando nós, morada do Espírito Santo, certo? Para o Espírito Santo habitar em cada um de nós, ele tem que encontrar uma casa limpa.
uma casa cheirosa, cheirosinha, gostosinha, limpinha. E esse processo de limpeza é o arrependimento e a renúncia dos nossos pecados, tá? Processo, tá? Arrependimento e renúncia dos nossos pecados. Existem pecados que estão na nossa consciência. Sabemos dia, data, horário, nomes. Esses a gente tem que, né, diante de Deus, Pai, esse fato, esse dia, isso, seja claro com o Pai. Eu me arrependo, mas tem que ser um arrependimento genuíno, não da boca para fora. Agora, existem pecados que estão no nível da inconsciência. Por quê? Às vezes o trauma, algum pecado que que gerou trauma, tem pecados que geram traumas, ou por proteção, que vai apagar, entre aspas, da tua memória. Esses são os pecados que ficou no inconsciente. Esse, Deus, se você pedir, Ele vai te trazer a memória. Pode ser através de um sonho, você está vendo alguma coisa e aquilo bate. É isso. Como que eu não me lembrei disso? Acontece comigo hoje ainda, e toda a vida vai acontecer. Deus vai trazendo a memória. Lembra aquele dia, aquela pessoa, o que você fez para ela, não foi legal. Entende? Deus vai mostrando, certo? E existem os pecados também, né? Que são dos nossos antepassados, que também o Espírito Santo ele revela para nós confessarmos também. Amém? Se, porém, você não busca uma presença constante do Espírito Santo na sua vida, o que vai acontecer, tá? Como eu disse, não é momentos de avivamento, momentos de emocionalismo. Espírito Santo é presença constante na nossa vida, tá? Então, se você não busca essa presença constante, o que vai acontecer? Aqueles espíritos imundos, porque espírito imundo, demônio, se alimenta de pecado. Esse é o alimento do demônio, pecado, tá? Então, você confessou os pecados, tal, eles foram embora, porque faltou alimento para eles. Foram embora, ok? Mas o azeite, né, o fogo do Espírito Santo, não lembra das noivas lá, aguardando o noivo? Esqueceram de comprar o azeite. Esqueceram, não fizeram a provisão de azeite. O noivo não levou elas, ficaram. Entende? Essa provisão de azeite, essa busca pelo Espírito Santo constantemente, não extingueis o Espírito, não deixar o fogo da menorá apagar. Amém? Então, aqueles espíritos imundos, eles vão acabar voltando para essa casa, porque o Espírito Santo acabou se retirando daquele lugar. Sabe aquela visita? Ela chega na tua casa e você não dá atenção para ela. Você não dá um copo d'água. Você não conversa com ela. Você não alimenta ela. Você entra no teu quarto, fecha a porta, deixa a visita lá na sala. O que você acha que a visita vai fazer? Vai embora. O que eu estou fazendo aqui? O que eu significo aqui? Eu não significo nada, não quer conversar comigo, não quer falar comigo, não quer interagir comigo. Eu vou embora. Eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora. Só que entenda, a casa não fica vazia. Ou a nossa casa está habitada pelo Espírito Santo, ou a nossa casa está habitada por demônios. E não quer dizer que seja uma possessão, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo influências malignas. A ponto, claro, que pode ser uma possessão, ok? Então, ele diz a palavra que eles vêm acompanhados ainda, né? E veja bem, ó, o que vai acontecer é que aqueles espíritos imundos antigos, habitantes dessa casa, conforme Lucas 11, 24 e 26, eles vão voltar e não voltam sozinhos. Vêm acompanhados de mais 7 espíritos imundos. Veja que interessante essa correlação. São 7 os espíritos de Deus que a gente está vendo, né?
que formam o Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando a casa está varrida e adornada, porém desabitada pela rua, os demônios piores vêm em 7 também. Pegaram? Gálatas 5,16. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Então, quando a gente fica pleno do Espírito Santo, nós não temos mais desejos pela carne. Amém? Importante lembrar também que a plenitude do Espírito Santo está ligada à centralidade de Cristo em nossas vidas. Lembra o eixo central da menorá? Então, o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para Cristo. As 3 hastes de cada lado, vou fazer assim, elas descem para Cristo, né? Então, elas sempre vão apontar para Cristo. Lucas 11:13. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tem que pedir. Por quê? Como que Deus vai saber que você quer o Espírito Santo? Ele não invade a casa de ninguém. O Espírito Santo não invade a casa de ninguém. Tá? João 14, 13 ao 17 e o 25. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco, estará em vós. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Agora nós vamos falar especificamente de cada um, tá? Primeiro espírito lá, então, o segundo, na verdade, a segunda coluna, né, que é o espírito de sabedoria. Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, novamente, o pedir aqui, né? Vocês prestaram atenção que o pedir está sempre, né? Pedir, nós temos que pedir, abrir a boca e pedir. Que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção ser-lhe-á dada. 1 Coríntios 1, 20 ao 31. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o que é sabedoria verdadeira, lá fora, os ímpios dizem que é loucura, né? E a sabedoria do mundo, eles acham que é a verdadeira sabedoria. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Lembra? Tudo converge para Cristo, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e as coisas que são desprezíveis, deixa eu ver se eu me perdi, nas coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne
nenhuma carne se glorie em sua presença, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Reis 10, 23 ao 24. O rei Salomão tinha mais riqueza e sabedoria do que qualquer outro rei da terra. Por isso, toda a gente procurava visitá-lo para escutar a sabedoria que Deus lhe tinha concedido. Então, ele pediu, lembra que ele pediu sabedoria ao invés de riquezas, mas mesmo assim Deus acrescentou muita riqueza para ele. Ele foi uma das pessoas mais ricas, né, que já teve. Eu acho que a palavra diz que nunca haverá uma pessoa tão rica assim. Mas como foi que Salomão caiu? Né? Coloquei esse questionamento. Lembra da menorá? A menorá, então, aqui está o sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor. Ele esbarrou aonde? Na 7ª coluna. Ele esbarrou no temor a Deus. Ali ele caiu. Quando ele se deixou levar por suas mulheres. Lembra que os reis não podiam ter muitas mulheres, etc. Ele se deixou levar por essas mulheres e ele esbarrou justamente no quesito temor a Deus. Né? Ele não temeu. Quem teme a Deus não peca. Coloquei assim, tá? Como a vida nos surpreende. Sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? Foi escrito por Salomão, o livro de Provérbios. E daí eu coloquei aqui algo que é muito sério. Quando Deus fala, preste atenção, Ele está falando com você. E daí eu comecei a pensar, Salomão escrevendo o livro de Provérbios, né? E, na verdade, aquelas palavras todas eram para ele. Por quê? Olha só, aqui em Provérbios 9, 10, 12, diz assim, olha o que diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus já estava falando para ele. Salomão, Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o que é santo é ter entendimento, Salomão. Por mim se multiplicarão os teus dias e prolongarão os teus anos de vida. Tipo, você não precisa se curvar aos deuses das tuas esposas, você não precisa fazer isso. Eu sou o teu Deus. Se fores sábio, para teu proveito o serás. Se fores arrogante, só tu sofrerás as consequências. Então, eu sempre falo aqui, né, essa tendência que a gente tem de, que palavra legal para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o meu irmão, para o meu tio, tia. Salomão escreveu o livro, né, de Provérbios. Mas ele não entendeu que, primeiramente, aquela palavra era para ele. Deus já estava ali tentando abrir os olhos dele para que evitasse aquela grande queda. Amém? Vimos na live passada sobre o espírito de religiosidade, que a sabedoria anda de mãos dadas com o entendimento. Agora, então, nós vamos ver o espírito de entendimento. Então, o espírito de entendimento, ele vem a ser o discernimento espiritual, ok? 1 Coríntios 2,10, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda que sejam as profundezas de Deus. Então, quando nós temos, né, os Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a gente consegue entender as profundezas de Deus. Então, é como eu disse, tem processos, não vamos atropelar os processos. E também Deus dá medida para cada um, tá? E só que a gente não pode, né, como lá no livro de Ezequiel, você pode querer molhar os pés só a nível de tornozelos? Pode, Deus respeita o teu livre-arbítrio, ok. Vai molhar só ali no tornozelo, os pezinhos? Ok. Quer molhar só até o joelho? Tem medo da água? Tá, mas não é a vontade de Deus que molhe só o tornozelo, só o joelho, né? Aí vai molhar até o quadril? Também não é a vontade de Deus. Ele quer que a gente mergulhe nas profundezas, né, do espírito dele, né, do conhecimento, de todos esses 7 espíritos, sabedoria, entendimento, conselho,
força, poder, conhecimento e temor de Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te fies na tua própria inteligência. Apoia-te nele em tudo que empreenderes e ele te mostrará como deves agir. Não esqueça, eu gosto muito de mostrar para fixar na mente. Tudo converge para Cristo. As 3 hastes do lado da haste central, convergindo para a haste central que é Cristo, tá? Então, se nós estivermos desvinculados da haste central, nós vamos ter uma inteligência humana, nós vamos ter uma sabedoria humana. Isso fica, não tem frutos, não vai produzir fruto, não vai produzir aquilo, né, para qual o Espírito Santo quer que produza, ok? Aspectos do entendimento espiritual. Importante no crescimento espiritual. Então, sem discernimento espiritual, é difícil haver um crescimento espiritual, certo? Capacita os crentes a discernir o entendimento, né? Capacita os crentes a discernir e compreender as coisas do Espírito. O entendimento espiritual complementa e aprimora o espírito de sabedoria. Tá? Então, inclusive na árvore da vida da Cabala, eu não entendo muito, mas ali a gente vê, né? O espírito de sabedoria e entendimento, eles estão, né? Tem a Keter, sabedoria e entendimento, e depois da Ate aqui, né? No meio, forma aqui esse vínculo aqui com sabedoria e entendimento. Ezequiel 31:3, que eu falei antes de Bezalel, né? Deus diz que encheu Bezalel com o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em todo o trabalho. Espírito de conselho. Aconselhar é orientar, instruir e encorajar através do Espírito Santo. É muito importante esse espírito de conselho, tá? Se a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer isso, de encorajar principalmente as pessoas, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Tanto é que o canal em tempos de angústia vamos falar de esperança. O mundo aí fora, ele já nos traz muita desesperança, já nos traz muitas más notícias, né? Então, se nós, servos de Deus, filhos do Altíssimo, nós não tivermos esses conselhos de orientação, de instrução e de encorajamento através do Espírito Santo, então estamos servindo para quê? Né? Então, muitas pessoas dizem, eu não sei qual é o meu propósito, eu tenho que descobrir o meu propósito, está perdendo tempo. Já perdeu tempo. Né? Se você encorajar alguém que está depressivo, que está triste, eu estou falando aqui de crentes, tá? De crentes e dos descrentes também, mas aqui nós estamos entre crentes. Quantas vezes a gente está assim? Como é bom quando alguém chega, né, e diz, fica assim não, Deus é contigo, né? Deus é teu escudo, tua fortaleza. Dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, de conselho. Um conselho com sabedoria, né? Dirigido pelo Espírito Santo. Salmo 25:4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Colossenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Será que as nossas palavras estão temperadas com sal? São palavras agradáveis? Porque isso é testemunho. Às vezes, no meio dos crentes, é que a gente mais leva, desculpa a palavra, patada. Né? Muitas vezes a gente está sendo áspero demais. A gente não está tendo delicadeza, a gente não, né? Poxa, a gente pensa, parece um jargão muito religioso, né? Mas tipo, será que Jesus faria isso?
né? Então, a gente tem que sempre respira, tu não precisa responder logo. Essa nossa mania da língua querer atropelar tudo, né? A língua quer sair na frente, ela quer ir à frente de tudo. Calma. Escuta, respira. Respirar tem a ver com Espírito Santo. Respira, pensa, e aí você vai, conforme a direção do Espírito Santo, você vai responder. Então, as nossas palavras têm que ser sempre, olha o que diz aqui Paulo, agradável. Vocês gostam de comer comida sem sal? Eu não gosto. Então, palavra temperada com sal. Amém? Comunicação sábia, gentil, edificante, que glorifica a Deus e serve aos outros. O que a gente vê hoje nas redes sociais? E mais uma vez quero dizer que aqui no meio crente é muita briga, muita discórdia, muita discussão. Ai. Lembra lá no deserto? A orientação é não contender no caminho, não contendam no caminho. E esse caminho já acabou? Não, nós estamos no caminho, voltando para casa. Estamos fazendo a techuvá, retornando, estamos no caminho. Estamos retornando como? Com contenda? E queremos adentrar naquela porta estreita? Cuidado com quem você se aconselha também, né? Nós temos que tomar muito cuidados com quem nos aconselhamos. 1 João 4:1-3, queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. É assim que pode reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez o homem é de Deus. Mas todo aquele que não confessa isso acerca de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de quem ouviram dizer que havia de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Então, nós temos que tomar cuidado quem está nos aconselhando. Para isso, nós precisamos de discernimento espiritual também, né? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Tá? Lembra que o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz? E ele vai fazer isso como? Usando pessoas. E às vezes você vai receber um conselho que, meu Deus, justamente é um conselho que vai conforme aquilo que você já queria ouvir. Presta atenção. Às vezes é aquilo que a coceirinha nos ouvidos, né? A comichão nos ouvidos. Deus me respondeu, porque veio ao encontro daquilo que tu queria ouvir. E o contrário também. Às vezes você está recebendo um conselho, esse vem de Deus, mas ele vai de encontro com aquilo que você queria, ou seja, não é aquilo que você queria ouvir, você diz assim, isso aí não é de Deus. Cuidado. Discernimento espiritual. Amém? Espírito de poder e fortaleza, né? Que é a mesma coisa, poder, fortaleza. Fonte inesgotável de força, coragem e resistência. Força divina, para realizar a vontade de Deus e resistir ao mal. Lembra lá que nós já lemos, quando achamos que somos fracos, aí é que somos fortes. Então, não é que você está se sentindo forte, né? É uma força que vem do próprio Deus. Isso é a fortaleza, o espírito de força, de fortaleza sobre nós. Tiago 4:7, portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Muita gente quer resistir ao diabo, mas não está submisso a Deus. Vai tomar laço. Vai tomar laço. Por quê? Primeiro nós temos que ser submissos a Deus. Como que a gente se submete a Deus? Em obediência. Não dá para
Como que você se submete ao pai e mãe? Um filho rebelde, ele é submisso aos pais? Não, ele é insubmisso. Então, se eu sou um filho rebelde a Deus, e eu quero resistir ao diabo, vocês acham que ele vai fugir? Não, ele vai dar risada na tua cara. Risada. Atos 1:8, mas receberão poder. Essa palavra no grego é dinamis, e é dessa palavra que vem a palavra dinamite. Então, esse poder que vem do Espírito Santo é como uma dinamite. Sabe o que é uma dinamite? Um poder de explosão. Tanto é o poder. Não é qualquer poderzinho, não. É dinamis, é dinamite. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes do mundo. Deus coloca situações para nós, para que a gente haja, né? Haja luz. Haja luz, né? E muitas vezes essa luz não quer agir, não, né? E hoje eu estava vendo um podcast e a pessoa falando que um grupo de jovens saíram do encontro de jovens, cheio do Espírito Santo. E o rapaz, ele tinha que voltar para casa, era longe, ele queria avisar os pais que ele estava voltando para casa, não tinha crédito no celular. No primeiro posto que ele parou, ele pediu para o rapaz, coloca R$30 de crédito aí no meu celular. Ele disse, poxa, tá estragada a maquininha, né? E ele disse, puxa vida, né? Tem certeza? Daí ele já estava saindo, quase entrando de volta no carro, e ele disse, ué, mas o que eu aprendi hoje lá na igreja? Eu vou voltar lá e essa maquininha vai funcionar. Até o pastor que estava fazendo podcast, ele disse, eu imagino como é que ele disse, seja curada a maquininha, né? Mas provavelmente ele disse, em nome de Jesus vai funcionar. E funcionou. Então, a gente negligencia essa dinamite de poder que nós temos. Sempre vai ter uma oportunidade ao nosso lado. Uma pessoa que precisando de oração, uma pessoa precisando de um conselho, de um ânimo. E quantas vezes, né, a gente deixa passar isso, né? É o Espírito Santo que nos dá força interior, permitindo-nos superar adversidades, desafios e perseguições. Efésios 3,16. Que ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manter interiormente firmes e seguros pelo Espírito. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, é a mesma palavra aqui, dinamis, de amor e de moderação. Então, Deus não nos quer ver covardes, Ele não nos deu esse espírito de covardia, de timidez, tá? Para superar o medo, a timidez e a covardia, então, é o espírito de força. Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, lento, indolente ou preguiçoso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O espírito de conhecimento, né, eu coloquei aqui, revelação do propósito de Deus e da verdade. Como nós já falamos na live passada, eu não vou repetir, tá? Então, vocês podem acessar lá no YouTube, que a gente falou bastante sobre da arte, né, que é a palavra que fala sobre conhecimento. Espírito de temor do Senhor, a reverência, respeito e adoração a Deus em toda a nossa vida. É isso que faltou para Salomão, né? É o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Temor não é medo, não confundam, tá? Temor não é medo. No amor não há medo. 1 João 4,18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, lance fora esse medo, né? Porque nós estamos aperfeiçoados no amor. Amém? Irmã Roberta, por favor, leia, faz favor. Provérbios, capítulo 2, versículo do 1 ao 14. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus.